6 conselhos para você arrebentar. Deixa nada desviar a sua atenção. Primeiro deles, põe na tela, por favor. Não se intimide com nada esse ano, porque o seu Deus é de que tamanho? É grande! Pessoal, entenda uma coisa. Nós estamos dentro aqui da Via Láctea, que é a nossa galáxia, que já tem aí milhares, bilhões de estrelas, vários e vários planetas. É muito grande, não é, pessoal? É ou não é, gente? Só a galáxia em que nós estamos. Você sabia que existem trilhões de galáxias? Você sabia disso? E que dentro de cada galáxia dessa tem bilhões de estrelas? E olha, para sua surpresa, Deus conhece todas essas estrelas pelo nome. Às vezes a gente esquece, eu pelo menos direto esqueço, o nome de gente conhecida. Você esquece também, pessoal? E a gente tem um círculo pequeno, às vezes, de amizade, a gente esquece. Deus chama todas as estrelas pelo nome. Ele é pequeno, é grande, pessoal. Então me diga, se você, tendo uma aliança com esse Deus, você precisa se intimidar diante de alguma coisa? Se intimidar diante de um desafio? O que é o agiota? O que é a dívida? O que é a falta de clientes para um Deus tão grande? O que é um desafio novo para você encarar uma profissão, um ramo, uma área que você nunca trabalhou? Ah, mas eu não tenho experiência. Mas esse Deus grande vai te capacitar. Amém? Esse Deus, pessoal, que você diz que crê, na prática você tem que provar isso. Ele sempre fez coisas sobrenaturais. Lembra aí, quando aquela multidão estava com fome e só tinham meros 5 pãezinhos e quantos peixes? 2 peixes. 2 peixes. Põe na tela o texto, por favor. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. Ou seja, ele levantou os céus, ele agradeceu. Quem quer arrebentar muito esse ano tem que aprender a agradecer. Amém, gente? Porque nós temos muitos motivos para agradecer. O ser humano só quer olhar para aquilo que ele tem de reclamar. Mas a gente tem mais motivos para agradecer do que para quê, pessoal? Do que para reclamar. Seja uma pessoa bem agradecida, que você vai ser mais abençoado. Ele levantou os céus, partiu os pães e deu aos seus discípulos que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram como, gente? Como que isso foi possível, pessoal? Como que foi possível? Eram 5 pães e 2 peixes, alimentou uma grande multidão. Deus é grande, Deus fez a multiplicação, Deus fez o sobrenatural, amém? E aí, outras coisas que a gente aprende com isso. Ele podia pegar aqueles 5 pães e 2 peixes que multiplicou e sair distribuindo para todo mundo. Não, ele falou, divide aí grupos para a gente distribuir, de grupos em grupos. Como que se chama isso? Organização. Se você quer arrebentar em 2025, você tem que ser uma pessoa organizada. Tem gente que as finanças dela é totalmente desorganizadas. Ela não sabe quanto ganha, não sabe quanto deve. Quando a gente fala, quanto que você deve, ela diz, nem quero saber. Que ela não quer somar, ela não quer ficar frente a frente com o problema. Se eu não sei o tamanho do meu problema, como é que eu vou vencer ele? Tem gente que a vida dela é toda desorganizada, ela sai gastando, ela não faz cálculo, ela não anota nada, não anota quanto entra, não anota quanto sai. A vida é uma bagunça, e Deus não age em meio à desorganização. Deus não vai descer dos céus para organizar a sua vida. Quem tem que fazer isso, gente? Ele vai multiplicar, ele vai abençoar, mas a organização tem que partir de você. Olhe para o valente que está do seu lado e diga, seja organizado esse ano. Diga aí, seja organizado, diga aí. Outra coisa, você não vê nesse texto aí ninguém desesperado. Cadê meu peixe? Cadê o meu pão? Você vê isso, pessoal? Porque eles sabiam que tinha peixe e tinha pão para todo mundo. Eles não ficaram ansiosos. Livre-se da ansiedade esse ano. Tem gente muito ansiosa. Ela fica querendo saber, vai ter bênção para mim? Quando que vai ser? Quando que eu vou abrir o meu próprio negócio? Quando que eu vou pagar essa dívida? Mas quando que vai acontecer? Não foi hoje, não foi amanhã. Não seja ansioso. Escute o que eu estou lhe falando. Como tinha pão e peixe para todo mundo, tem bênçãos para todo mundo esse ano aqui em 2025. Amém, gente? Porque um Deus desse tamanho, dono do universo. Espera aí, será que ele tem bênção só para esse lado aqui, pessoal? Para esse lado aqui não vai ter não, gente. Será que não vai ter? Tem para todo mundo e vai sobrar, porque ele fez sobrar. Diga, vai sobrar em nome de Jesus. Segundo conselho, agora eu queria que você pegasse o estudo que eu lhe dei semana passada. Leia comigo. Jesus adverte sobre o pecado de viver em função dos bens materiais e chama a atenção para as tristes consequências da cobiça e da idolatria. Aí diz em Mateus, né, tornamo-nos escravos.
O materialismo faz o que, gente? Escraviza o coração, a mente, e a cobiça, os olhos. Podemos nos tornar reféns de coisas materiais, mas devemos ser libertos e controlados pelo Espírito Santo. Se o coração ama as coisas materiais e foca o lucro nesta terra acima dos investimentos no céu, o único resultado possível é a tragédia espiritual e, consequentemente, material. Os tesouros da terra podem ser usados para Deus, mas se ajuntarmos riquezas para nós mesmos, perderemos esses bens e junto com eles o nosso coração. Em Provérbios 1,19 diz: são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder o que, gente? A alma dos que a possuem. Então o segundo conselho é esse: cuidado com a cobiça. Não cobice o que é dos outros e nem fique cobiçando ter coisas materiais acima da riqueza espiritual. Quem enriquece por dentro naturalmente vai prosperar do lado de fora. Quem é pobre por dentro, você pode ter certeza, ainda que tenha dinheiro, dinheiro vem, dinheiro... Eu atendo direto aqui gente que já foi milionária, mas que perdeu tudo, porque só tinha os bens materiais, só tinha a riqueza do lado de fora, mas por dentro era como, pessoal? Pobre, e quanto tinha, sempre queria mais. Não, você vai ter o tanto que Deus quer que você tenha. O que você vai ter é o que Deus vai te dar. O que nós buscamos aqui? A promessa do nada faltará. Rico todos vão ser? Não, mas Deus vai cumprir a promessa de que você tenha tudo aquilo que você precisa em nome de Jesus. Mas não fique cobiçando nada não, tudo vai vir para suas mãos no tempo certo. Cuidado com a cobiça. Terceiro conselho, põe na tela por favor: não tenha medo de quem? Dos invejosos. Pessoal, inveja e invejoso tem em todo lugar, tem em casa, tem na família, tem no trabalho, tem na faculdade, tem na igreja, teve até no céu. O Satanás se rebelou por causa de quê, pessoal? De inveja. Prenderam Jesus lá no jardim do Getsemane por causa de inveja. Sempre houveram os invejosos e eles sempre vão existir. Agora para com esse negócio de ficar com medo da inveja, se você vai fazer uma aliança com Deus, se você já tem. Quem tem uma aliança com Deus, esse Deus vai te guardar. Toda maldade que o invejoso lançar contra alguém que tem uma aliança com Deus, Deus vai converter isso em vitórias. O invejoso lança a maldade, Deus converte em testemunhos para vocês. Agora eu estou falando de quem tem o que, pessoal? Uma aliança com Deus. Porque quem não tem, o invejoso lança a seta, e a Bíblia diz que se torna um dardo inflamado do maligno, acaba ficando pior do que o invejoso desejou. Tem uma aliança com Deus. Tem muita gente com medo de inveja. Ela diz que é de Deus, ela diz que é protegida, ela tem uma aliança com Deus, e às vezes ela não quer nem postar uma foto na rede social, porque ela fala: não, eu vou postar, os invejosos vão agir, vai atrapalhar. Está amarrado, você não pode ter vergonha e medo de nada. O que você, não que você vai ficar mostrando a sua vida para os outros, não, mas se você não quiser fazer isso, que seja por opção, mas não por medo da inveja, porque quem tem aliança com Deus, a inveja não toca em vocês. Aprenda com a dor. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se a dor fosse ruim em todos os aspectos, Deus não deixaria o seu filho Jesus sentir dor. Se ele permitiu, é porque a dor tem um lado bom. Falando do próprio Senhor Jesus, a dor que ele passou naquela cruz, o lado bom daquela foi quando ele estava lá sofrendo dor, saía para nós a salvação. Amém? Olha que lado positivo. Às vezes, numa dor, numa decepção, a pessoa aprende as coisas mais rápido. É quando a pessoa sofre uma dor, quando ela é espremida, é que ela mostra o que está dentro dela. Sai dela, ou pior ou melhor, dependendo de quem ela é. Vou lhe dar um exemplo. Se eu pego uma laranja e eu espremo essa laranja, o que vai sair, gente? Suco, mas de quê? Suco de quê, pessoal? Por que vai sair suco de laranja? Porque o que eu espremi é o que, gente? Laranja. Assim acontece com o vencedor, assim acontece com quem é valente. O vencedor, quando a gente espreme ele, quando ele é espremido pelos problemas, sai força dele, sai vida dele, sai disposição dele, sai ousadia, sai coragem, sai revolta, sai determinação. Amém, gente? Espreme um derrotado para você ver. Deixa o problema espremer o derrotado, vai sair, sabe o que dele? Murmuração.
Vai sair reclamação, ele vai ficar reclamando da vida. Quando os problemas espremem um derrotado, ele sai atirando para tudo que é lugar, colocando a culpa da derrota dele em pessoas. Ah, eu estou assim porque o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Porque quando os problemas apertam um derrotado, às vezes há quem se volte até contra Deus. E a gente já viu isso, a pessoa dizer assim: por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Ou há quem diga: por que Deus fez isso? Como se Deus estivesse preocupado em nos fazer mal. Deus quer nos fazer o que, gente? Bem. Então a dor, ela tem as suas lições. A dor serve para nos ensinar. As mães podem dizer isso. Eu sei que hoje o parto, a maioria como é que corta aqui? Cesáreo, mas quando é normal, eu não sei, eu nunca tive filho, mas diz que dói, não é, mulheres? Quem teve filho de parto normal aqui, dói ou não dói, mulheres? Pois é, mas essa dor tem uma causa. Depois da dor você pega aquele menino bonito no colo, aquela menina bonita, aquele bebê no colo, e você diz: puxa vida, olha o meu filho. Você nem lembra da dor, não é, pessoal? Então às vezes as dores que nós sentimos servem para nos ensinar. Não fuja dela não. A dor, ela tem a parte positiva, que é formar pessoas fortes. Amém, gente? Então cuidado quando você estiver sendo espremido pelos problemas. Cuidado com o que vai sair de você, hein? Porque a depender do que sair de você, vai revelar quem você é. Aprenda com a dor. Põe o próximo texto, por favor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Existe bênçãos no secreto para vocês. Você pode perceber que Jesus sempre repreendeu, ele sempre deu bronca em quem queria se aparecer para os outros. Você lembra disso, não lembra? Quando Jesus via aqueles fariseus querendo orar em voz alta, querendo orar na frente de todo mundo, ele disse: isso é desnecessário, vocês querem fazer isso para aparecer. Quando ele ensinou a oração, o que ele diz? Entra no teu quarto e fecha o que, pessoal? A porta, porque o teu pai vai te honrar em público, mas você está pedindo em secreto. O que eu quero dizer para você? Nesse ano de 2025, preste atenção, você tem que ter os teus momentos com Deus em secreto. Eu sei que orar de forma coletiva é muito bom. Eu particularmente amo estar aqui com vocês segunda-feira orando. Vocês gostam também, pessoal? Eu sei que vocês gostam, senão vocês não estariam aqui. É muito bom a gente orar em conjunto. Muito bom quando você, homem, quer orar com a sua esposa, quando você, mulher, quer orar com o seu marido. Só que você tem que ter os seus momentos a sós com Deus. Quando você está ali falando com Ele, conversando de forma íntima. Quem tem vida com Deus no secreto, amanhã vai ser exaltado publicamente aqui no altar, dando testemunhos. Amém, pessoal? Amanhã o testemunho vai ser aqui e vai passar para a televisão. E quem te critica, quem não acredita em você, vai ver o seu testemunho. Mas tudo isso foi resultado do que aconteceu às vezes lá dentro do banheiro, e você com a cara no vaso se humilhando, dizendo: ó Deus, eu não sou nada, mas eu creio no Senhor. Amém, gente? Tem bênçãos no secreto para vocês, em nome de Jesus. Você pode não ver, você pode não ver, a gente profetiza aqui, você não está vendo, mas tem anjos de Deus trabalhando agora em favor de vocês. Não seja aquele tipo de gente que só fala com Deus, que só lê a Bíblia. Aonde? Na igreja. É muito pouco, você precisa fazer mais esse ano. Amém? Põe na tela. Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. O que Deus queria falar para Jó através dessa palavra? Ô Jó, as tuas palavras, o teu testemunho fortaleceu muita gente. Agora que chegou a tua vez, você vai se perturbar? Agora que chegou a sua vez, você vai se cansar? O que eu quero dizer com isso? Você não pode ser aquele tipo de gente que já serviu de testemunho para os outros. Tem gente que talvez se espelhe em você, se espelha na sua coragem, se espelha na sua perseverança, se espelha no seu trabalho, se espelha na sua força, mas tudo isso cai por terra quando você não vai até o fim.
Porque um perfil predileto que Deus procura para formar valentes, você sabe qual é, pessoal? Aquele que começa e vai até onde? Vai até onde, pessoal? Vai até o fim. Você sabe que isso é raro de encontrar hoje em dia. Tem gente que ela é muito boa para começar alguma coisa. Quando se fala de fé, ela tem. Quando se fala de coragem, ela tem. Quando se fala de ousadia, ela tem. Mas fé, coragem, ousadia, revolta, sem perseverança, diga aí, não vale nada. Diga, não vale nada. Adianta eu ter fé e não perseverar nessa fé? Adianta eu ser corajoso hoje e amanhã ser um banana? Adianta hoje eu ser um revoltado e amanhã ser um acomodado, gente? Então o que você for hoje, você tem que ser amanhã e sempre, amém, gente? Tudo sem perseverança não vale de nada. Por isso que lá em Hebreus Paulo disse, né? Tendes, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a promessa de Deus, alcanceis a promessa. Então Paulo não diz que a perseverança é uma coisa que você pode ter ou pode não ter, não. Ele quer dizer o seguinte: você quer vencer, você quer alcançar a promessa, você é obrigado a ser o que, gente? Perseverante. Seja perseverante aqui e lá fora, porque às vezes você vai abrir o próprio negócio, nos primeiros meses vai ser uma guerra. Você vai querer começar a vender um produto, você vai ter uma ideia e você diz: olha, porque eu tenho fé, porque eu tenho coragem, eu vou pegar esse ponto aqui e eu vou começar a trabalhar, e que Deus venha prover para eu pagar esse aluguel. Louvável, uma atitude de fé que eu apoio. Mas quando tiver ruim, continua, não para não. Ah, eu vou parar porque não deu certo. Quem disse que porque no primeiro mês não aconteceu o que você queria que acontecesse, você já pode abrir a sua boca para dizer que não deu certo? Deu certo sim, você vai perseverar e vai acontecer em nome de Jesus, amém? Olhe para quem está do seu lado e fala: seja perseverante, não para no meio do caminho não, não desiste não, amém, pessoal? Eu falo isso porque há quem seja muito bom para começar. Não, o valente que é valente começa, e tudo que ele começa, ele vai aonde, pessoal? Ele vai até o fim. É uma pessoa que tem palavra. Se ela falou, olha, pessoal, eu acredito que você também, eu não aguento a pessoa que fala uma coisa e não cumpre. Você também é assim, gente? Olha, pessoal, mas você tem que dar exemplo. Você tem que, se você quer arrebentar, eu vou tirar uma segunda só para falar sobre isso aqui nas próximas semanas. Você que é valente, que quer ser um vencedor, tudo que você falar, pode fazer o quê? Pode escrever, porque ele é valente, ele é homem de palavra, ela é mulher de palavra, e ela cumpre o que promete.